Olá, sejam todos bem-vindos ao seriado Marcenaria Detalhada. Aqui nós vamos discutir os segredos do detalhamento de projetos de marcenaria que fazem diferença no mercado e que vão alavancar os seus resultados. Você vai entender, aprender como criar e desenvolver projetos mais criativos, inovadores e personalizados que vão trazer maior satisfação aos seus clientes e maior resultados de faturamento para o seu escritório. E tudo isso de forma bem facilitada, bem prática e com as habilidades que você já possui. Eu sou a Gabriela Grepe e no episódio de hoje nós vamos falar de credibilidade. Você, em detalhamento de marcenaria, tem ou quer ter? Quando a gente fala de credibilidade, é muito importante que a gente classifique, não, que a gente esclareça, né, o que é essa tal credibilidade. Credibilidade pode ser associado à autoridade. E autoridade significa conhecimento, expertise, domínio. Então, quando nós falamos em credibilidade com relação a detalhamento de marcenaria, nós estamos falando de ser um especialista que possui soluções e que traz soluções que são compreendidas, que são executáveis para aquilo, para quem ele está projetando. Então, se você não tem essa credibilidade, provavelmente você não tem conhecimento de detalhamento de marcenaria. Por quê? Quando você começa a dominar esse setor, esse nicho, esse serviço, você automaticamente vai começar a ter credibilidade. Porque a credibilidade, ela é a porta de entrada para várias oportunidades da vida de qualquer pessoa. Então, a credibilidade, ela está relacionada a uma pessoa saber falar inglês, saber cozinhar, saber bordar, saber pintar, saber projetar, criar, entender, né, de questões físicas, matemáticas. Então, a credibilidade da pessoa, do profissional, no caso que nós estamos tratando aqui, credibilidade profissional é diretamente relacionada a conhecimento. Não conheço ninguém que tenha se tornado uma autoridade com uma credibilidade elevada que não saiba o que está fazendo. Que seja apenas um porta-voz para mostrar ou falar ou fazer um garoto propaganda de algum produto ou de algum serviço. Todas as pessoas que hoje estão, que têm credibilidade, que são levadas a sério, que têm um nome, que o próprio nome diz sobre ele mesmo, tem conhecimento e conhecimento elevado sobre aquilo que eles fazem. Então, a credibilidade para o mercado de arquitetura ou de design de interiores tem a ver com aquilo que você faz no seu serviço, no seu dia a dia. Para quem tem essa credibilidade é porque já conseguiu começar a mostrar e já tem pessoas que atestam, ou tem projetos, ou tem vídeos que atestam essa qualidade, que comprovam que o que você fala é o que você produz e o que você produz é executável. Porque também há uma diferença aí, temos que entender que nem tudo que você produz pode ser executado. Como assim, Gabriela? Você está sendo incoerente na sua fala. Gente, não estou sendo incoerente. Sabe por que não? Porque eu posso produzir um projeto, um 3D maravilhoso e postar e dizer que aquilo ali é uma criação minha e encantar, mas como ele é só um projeto, como eu não detalhei, não fiz o executivo dele, né, para ele ser executado e ele não foi posto à prova para executar, ele não é garantia de que aquilo ali vai ser executado. Porque enquanto está no 3D, tudo é possível. Enquanto está no papel, tudo é possível. Eu quero ver se o que você coloca no 3D é possível de executar. Quando o que você colocar no papel, no 3D, conseguir ser executado por qualquer profissional, seja marceneiro, loja, planejado, aí sim,
você tem uma produção, você pode começar a ganhar a tua credibilidade, porque aquilo que você está idealizando tem fundamento, tem base técnica para ser executado. Até que isso aconteça, é só uma ideia. E como é que você garante isso? Aprendendo, estudando, praticando. Não existe uma outra forma de ganhar credibilidade a não ser produzindo, mostrando resultados. Então, através dos seus resultados, você vai alcançar a sua credibilidade. E se você não tem, você precisa começar a construí-la, porque ela não vem de graça, tá? E para quem trabalha com, e para a gente, né, para você que trabalha com projeto de marcenaria, a autoridade tem a ver com o detalhe, o detalhamento do teu projeto. E aqui eu estou falando de uma área do detalhamento, de uma característica do detalhamento, que não é aquele desenho gráfico que você coloca nas pranchas. Porque o detalhamento, ele é muito maior do que só aquela representação gráfica. No caso, o detalhamento que você precisa desenvolver para alcançar uma credibilidade é o detalhamento referente à ideia, à solução. A partir do momento que o teu detalhe é uma forma que você vai desenvolver, é uma forma de uma peça ou de um móvel ou de um volume que você vai criar, desenvolver para trazer uma solução dentro de um projeto que você esteja desenvolvendo, este é o detalhamento que caracteriza e que vai te levar à credibilidade. O detalhamento, ele é a ideia, os detalhes, a forma daquela peça, né? A criação, a elaboração de uma peça que vai criar uma personalização naquela marcenaria, que vai criar um diferencial naquela marcenaria, que vai fazer daquela marcenaria uma solução para uma problemática existente na casa do teu cliente, em algum lugar que seja, né, o objeto desse projeto. Então, o detalhamento que hoje nós estamos tratando, né, nós temos que pensar para alcançar uma credibilidade, não é aquele basiquinho do desenho, é aquele da forma, é aquele da solução, é aquele que realmente vai solucionar, resolver alguma questão. Esse detalhamento, esse detalhe é que diz que você tem credibilidade. Esse detalhe é que vai dizer o teu nível de conhecimento, de experiência, de expertise para ter credibilidade. E essa credibilidade, essa expertise, não é só dizer que você sabe combinar o material amadeirado com algumas cores e fazer uma forma ficar harmônica. Não, isso faz parte da tua criação de um projeto de detalhamento. Óbvio que faz parte. Mas o detalhe que vai te dar é quando você consegue explicar a forma que você criou, o motivo de você ter criado, a como ele vai ser executado e garantir, afirmar, sustentar nessa argumentação para que seja feito, seguido exatamente como você pediu. Quando você alcança esse nível de segurança, tua credibilidade começa a ser estruturada em base sólida. Você começa a colocar a tua credibilidade numa base que é uma base técnica e que pode bater o que for que não vai derrubar. Pode bater o que for. Você pode não agradar a todo mundo, o que naturalmente vai acontecer. Isso é fato na tua carreira. Você pode produzir algo que até mesmo você não teria na tua casa, mais natural ainda que aconteça, porque nós não produzimos para nós produzimos para o outro. Mas ninguém pode dizer que aquilo dali, independente do estilo, do gosto, de agradar ou não, não pode ser executado e não tem técnica. Que aquilo ali não funciona. Então, mesmo que eu não goste, mas aquilo ali funciona, eu sei fazer. Mesmo que eu não tivesse na minha casa, mas funciona, é possível de se fazer. Ninguém tem o que discutir nesse momento. Então, esse é o detalhamento que você tem que buscar. É este detalhamento que vai te dar a credibilidade. E credibilidade é algo construído.
Você não nasce com credibilidade, você não ganha ela num jogo de roleta ou na loteria, ela não vem junto com o teu diploma, até porque, como vocês mesmos sabem, projeto de detalhamento de marcenaria não se aprende na faculdade, muito raro, muito superficialmente. A parte do aprofundamento para você ganhar a credibilidade por ser um especialista, você tem que correr por fora. Então, essa credibilidade em detalhamento, ela não vai vir com seu diploma. É você que tem que buscar. Esse detalhamento, essa credibilidade, é você que vai atrás dela. Você vai ser a responsável por criar e construir. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, sem medo e sem falsa modéstia, que eu, ao longo de 21 anos, eu venho construindo a minha credibilidade. E hoje, as pessoas com quem eu trabalho, para quem eu trabalho, elas percebem o quanto que eu domino daquilo que eu estou propondo. Eu não proponho algo que não tenha um fundamento técnico, um motivo, seja ele estético, seja ele funcional, ou seja ele meramente estético. Eu tenho um motivo por trás de cada item que eu proponho. E isso fica muito visível a partir do momento que eu consegui expor com mais criatividade as minhas ideias. Houve um momento da minha vida em que a minha produção, né, no início da minha carreira, não só muito no início não, mas no início da minha carreira como profissional autônomo, dona do eu negócio, do meu próprio negócio, responsável por todas as decisões e por todos os erros cometidos através dos meus projetos. Nesse momento, eu produzia uma marcenaria muito mediana. Por que mediana? Porque eu não tinha confiança e nem conhecimento suficiente para soltar a minha credibilidade e sustentar essa minha ideia. Então, eu produzi muito medianamente. E quando eu comecei a produzir com maior liberdade, foi quando eu entendi que para eu me destacar, eu precisaria fazer algo diferente que ninguém mais estava fazendo. E eu sei que projeto de detalhamento de marcenaria é um nicho ainda muito pouco explorado. Existem muito poucas pessoas que dominam a profundo esse mercado e esse serviço. E eu me tornei uma dessas pessoas através de busca, né, de estudos e de conhecimentos e de pesquisa mesmo. Então, quando eu alcancei esse conhecimento, eu consegui me soltar mais. Só que foi imediato. A partir do momento que eu ousei, eu fui questionada. E quando eu fui questionada, a resposta da explicação da fundamentação, como eu fundamentei o motivo daquela ousadia e expliquei como ela seria executada e o efeito que ela traria, ali eu estava dando o primeiro passo pela construção da minha credibilidade. E isso aconteceu mais de uma vez e acontece até hoje. Até hoje. E na época eu não tinha um 3D para me facilitar, para mostrar, comprovar o que eu estava dizendo. Eu explicava muito no desenho, no croquis à mão, muito nas justificativas, e às vezes as justificativas eram bem técnicas, né? E os clientes tinham que, no fim das contas, meio que acreditar no que eu estava falando, porque eles ficavam receosos. Hoje, com 3D, é muito mais fácil de se comprovar isso. Eu passei por uma situação dessa recentemente, há uns meses atrás, quando eu propus a uma cliente que na reforma da cozinha dela, da marcenaria da cozinha dela, era uma repaginação de uma marcenaria existente. Ela queria, porque queria, ela tinha uma ideia já pré-concebida de colocar branco e madeira, amadeirado. E ela queria colocar uns pontos, né, de madeira. Na cabeça dela, aquilo faria toda a diferença para a marcenaria dela ficar mais bonita. Ela ter portas em branco, vários detalhes em amadeirado. E esteticamente, aquilo não era o objetivo, não alcançaria o que ela queria. Eu tinha entendido já perfeitamente a ideia dela, né, o motivo por trás daquela mudança.
e eu não trouxe exatamente como ela queria. E ela me questionou. E quando ela me questionou, eu expliquei o motivo de ter feito uma escolha que não era exatamente como ela queria. Eu expliquei que o posicionamento de detalhes em 2 tons, ele precisa ser muito bem pensado e equilibrado para que ele não surta o efeito contrário, de banalizar aquele detalhe. E no caso, o que ela estava me solicitando era a banalização do detalhe amadeirado dentro da cozinha dela. E ela, mesmo com todo o embasamento que eu trouxe para ela em questão de estética, de continuidade, né, da linha de continuidade do efeito estético que aquilo ali traria, ela ainda estava se sentindo insegura. E aí, obviamente, eu usei do recurso do 3D. Eu apresentei para ela, eu já tinha apresentado para ela, né, a proposta do 3D sem aquela parte, que era um acabamento de roda-teto que ela queria, sem ele no amadeirado, todo no branco, mas eu peguei essa mesma imagem e fiz com o detalhe que ela queria e apresentei para ela. Na mesma hora, ela compreendeu que não fazia o menor sentido aquele pedaço de madeira ali perdido do jeito que ela estava imaginando e que tinha comprometido todo o desenho daquele lado da marcenaria na cozinha. Então, o 3D hoje nos ajuda, mas ele não é a parte criativa. Sou eu, é você por trás desse 3D, dessa modelagem, dessa criação, que vai colocar os elementos para que ele mostre aquilo que você produz. Então, você vai ser testado o tempo todo. E isso é natural, porque muitas das vezes você se tornará uma pessoa mega criativa e a criatividade, ela assusta. E para que você conquiste, né, essa credibilidade, você tem que comprovar que a tua criatividade pode ser executada e executada de forma boa, eficiente. Nesse momento, você vai estar construindo, você estará construindo a tua credibilidade. Não tem outra forma. Mas para que você construa isso, você precisa de conhecimento. Sem um conhecimento prévio, sem você entender do que você está fazendo, você não vai conseguir isso. E o benefício dessa credibilidade na sua vida é o teu faturamento. O benefício dessa credibilidade em detalhamento, mas o detalhamento da construção, da elaboração, da forma de um elemento que vai trazer personalização, personalidade para essa marcenaria, ela vai trazer automaticamente mais faturamento para dentro do seu negócio. Não se iluda. Por que, Gabriela, que vai trazer faturamento? Porque quando eu estou em credibilidade, eu recebo mais? Também. Não é isolado. Entenda que o faturamento no teu negócio é um conjunto de fatores. E a credibilidade é uma delas. Diria eu que a mais poderosa, o mais poderoso dos fatores que compõem o faturamento dentro do teu negócio. A credibilidade, ela vai permitir que as suas ideias, as suas inovações, as suas criações, elas se destaquem no mercado. E o seu destaque no mercado, o seu despontamento no mercado, vai atrair o olhar de muitas pessoas que vão querer contratar o teu serviço. Por quê? O cliente, ele quer personalização. E se você é o profissional que personaliza, que cria, que inova com técnica, você é quem ele precisa. Então, a tua credibilidade vai dizer que você tem criatividade, técnica e inovação. E você consegue solucionar qualquer e de forma variada situações para diferentes pessoas. Isso já vai atrair mais clientes, vai aumentar a captação de clientes dentro do teu negócio, vai facilitar em muito, porque vai ter prova, você vai ter como comprovar aquilo que você fala. Outro fator que faz também, que compõe, né, o faturamento dentro do teu negócio e que vem atrelado dessa credibilidade é que, a partir do momento que você
é um expert, que você é um especialista e que você comprova que você é capaz de criar detalhes lindos e elaborados que personalizam, elaboram e elevam o nível de qualquer marcenaria, você automaticamente pode ter um valor de produto mais elevado. Você não vai cobrar o mesmo, teu projeto não vai ter o mesmo valor de mercado que o projeto daquele que acabou de sair da faculdade, que acabou de sair do curso de design, que acabou de sair da graduação, seja ela qual for. É diferente o nível. Entenda, na arquitetura, nós temos como uma referência, vamos dizer assim, né, um Oscar Niemeyer, ou um Paulo Mendes da Rocha. Você acredita que um profissional, um arquiteto que acabou de se formar, ele vai cobrar o mesmo valor que um Oscar Niemeyer cobraria para fazer um projeto? Não. E você acha que se ele cobrasse, o cliente dele pagaria? Não. Mas se o Oscar Niemeyer cobrasse, o cliente pagaria? Claro que sim. E por quê? Se é para a produção do mesmo produto, os dois são arquitetos, por que que o cliente pagaria para o Niemeyer e não pagaria para o recém-formado? Porque o Niemeyer tem uma carreira que fala por ele tem credibilidade. Ele já mostrou que ele tem conhecimento, que ele é experiente, que ele é especialista naquilo que ele faz. Que no caso eram obras em concreto. Então ele era especialista, ele tinha credibilidade. A credibilidade dele permitiu ele ter um valor diferenciado no mercado. Fato. Significa que você vai cobrar rios de dinheiro? Não. Significa que você vai ser melhor remunerado. Você vai ser remunerado à altura desse teu conhecimento. E quem faz isso por você é a credibilidade. E a tua credibilidade, ela só vem quando você se torna um especialista em detalhar marcenaria. E você só consegue se tornar um especialista em criar e detalhar marcenaria quando você tem um conhecimento sobre quais são os elementos do detalhe, que detalhe que eu posso criar, que forma de detalhe eu posso acrescentar nos meus projetos de marcenaria, que farão com que este projeto sejam únicos, exclusivos, personalizados, diferenciados e que sejam um desejo de contratação pelo cliente. Isso é o que a credibilidade faz pela tua vida. Então, é um dos maiores benefícios de você ter uma credibilidade em detalhamento de marcenaria. E como eu falei atrás, você não tem como... eu não estou falando apenas do detalhamento aqui nesse momento que a gente está tratando, não é o detalhamento daquele detalhe que você coloca o desenho técnico. Isso é desenho técnico. É um detalhamento, é a representação do detalhamento. O detalhamento em si, ele é a criação de uma forma, ele é a criação de um elemento que vai possibilitar a você personalizar, dar exclusividade e dar um diferencial característico do seu modo de projetar as marcenarias. Um profissional, na verdade, quando você consegue entender, né, dessa possibilidade que o projeto de marcenaria te oferece, você soluciona e não só produz marcenaria. Você cria uma marcenaria que ela é, primeiramente, funcional, depois, esteticamente bem resolvida e, terceira, ela é uma solução. Você consegue solucionar problemas dentro da tua... da situação do espaço, né, do teu cliente, com a marcenaria, e essas soluções mostram o quanto você conhece e domina daquilo dali. E isso transfere para você uma credibilidade enorme. Gabriela, seja mais clara, porque ficou meio confuso isso. Eu vou solucionar com marcenaria? Sim. Eu vou explicar, vou dar um exemplo prático. Quando você entende da marcenaria, você entende não só daquele efeito plástico estético. Você entende o que tem por trás dela. Você entende por trás dela como ela é criada, como ela é
montada, como ela é construída. E quando você entende isso, você consegue compreender não só o efeito estético que todo mundo está vendo, mas quais as soluções ou quais os recursos que você tem ali por trás, que são várias partes vazias, várias partes que podem ser mexidas, recuadas, criar vazios, né? Criar cheios, preencher vazios. Há uma infinidade de soluções que você pode tratar também por trás da marcenaria e que ninguém vê. A única pessoa que sabe que ela existe é você e o teu cliente, porque você vai mostrar para ele, vai dizer a ele que você vai solucionar algo com a marcenaria. Ele não vai entender nesse momento que você disser isso, mas não tem problema. O que vai acontecer é que você vai trazer uma solução para ele e quando tiver solucionado, ele vai agradecer você até o resto da vida dele. E ele vai criar um elo de confiança entre você e o teu cliente. E isso vai fidelizar o teu cliente e criar a tua credibilidade junto a este cliente. E o que é essa solução? Eu vou dar um exemplo prático. Aconteceu comigo. Eu estou lembrando aqui de um exemplo bem prático. Num detalhamento de marcenaria, o roda-teto, a marcenaria, ela é construída de partes, ela não é maciça. Então, a parte que encosta no teto, ela tem uma frente que você enxerga, que parece maciça, mas por trás ela é apenas uma espessura de MDF, ok? E aí, entre essa frente e a parede, nós temos um vão, um vácuo, um buraco. E muitas das vezes você pode usar esse vão, esse vácuo, para esconder uma estrutura que você não pode mexer, para esconder um drive de uma iluminação que precisa ficar escondido e você não tem onde colocar. Você pode esconder um cofre, você pode esconder uma tubulação, você pode passar uma parte elétrica. Então, essas soluções, elas ocorrem quando você conhece a forma que aquilo ali está sendo elaborado, que está sendo construído, quando esse problema se apresenta para você e você de imediato já fala para o teu cliente, olha só, deu esse problema, parece que você não vai conseguir solucionar, mas eu vou solucionar para você e vou solucionar com a sua marcenaria. Deixa comigo. Deixa comigo. Foi mais ou menos isso que aconteceu na casa do meu cliente, quando a gente reformando o apartamento inteiro, um apartamento antigo, com muitas vigas, muitas, e umas vigas desta altura, e a gente ia climatizar o apartamento inteiro. E, obviamente, a gente não ia quebrar nenhuma viga, nem perfurar, nem furar. A gente tinha que contornar essa viga. E nessa parte de contornar, a gente tinha a rede, né, do ar-condicionado de um dos quartos, precisava passar no meio da sala, só que tinha uma viga no meio do caminho. E aí faz o quê? A primeira solução que o cara do ar-condicionado deu foi furar a viga. Aí a gente já treme. A segunda foi criar um dente na parede para poder esconder isso daí. Não gostamos de nenhuma. Quando eles me contaram, eu perguntei, onde é o ponto que esse ar-condicionado precisa passar? Em que parede exatamente ele precisa passar? E era a parede que dividia o quarto da filha com a sala, onde no quarto da filha tinha um armário de roupa da filha e na sala a gente tinha o roupeiro louceiro. Na verdade, a gente tinha o louceiro roupeiro, né? Que é mais louceiro do que roupeiro. Quando eu vi esta situação, eu falei bem assim, deixa ele contornar a linha por debaixo da viga. Na verdade, você coloca ela correndo bem rente na laje, desce rente na viga, contorna por debaixo dessa viga e rasga a parede acima da porta e sai no forro de gesso mais à frente. Aí ele não entendeu, ele falou assim, não, mas isso não vai funcionar. Eu falei assim, que vai funcionar. Ele, mas eu vou ficar com uma linha, né, de refrigeração aparente. Claro que você não vai. Eu vou esconder isso dentro da marcenaria. Ah, eu vou perder a minha marcenaria? Claro que não, eu vou colocar isso numa área que é super
vazia, é um buraco que eu tenho ali dentro, e ainda vou criar no forro, tipo um alçapão dentro da tua marcenaria para, caso seja necessário, você verificar, vistoriar ou dar manutenção neste pedaço da tua linha da refrigeração, você consiga. E não vai comprometer em nada a funcionalidade, a estética e nem o volume de itens que você vai conseguir, não vai reduzir o espaço dentro da tua marcenaria. Ele falou assim, é verdade? É verdade, pode fazer. E quando foi que eu trouxe essa solução para ele e que finalizou e que deu tudo certo, este cliente se tornou meu fiel cliente. E a minha credibilidade perante ele se construiu. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. E eu mostrei para ele e mostrei para o profissional, porque eu não tive que provar só para o cliente, não. Eu tive que mostrar para o cara do ar-condicionado também, para o técnico, porque ele não acreditava em mim. Mas eu mostrei dando soluções técnicas, embasamento técnico, referências, explicando o detalhamento, que tudo seria resolvido e que não comprometeria em nada para ele. A partir desse momento, eu solucionei, depois desse, mais 3 casos de tubulação que a gente escondeu com marcenaria nessa casa. Porque eles perceberam que o meu conhecimento, e eu estava desenvolvendo a marcenaria naquele momento, eles perceberam que o meu conhecimento ia somar ao trabalho que eles estavam fazendo e facilitar a vida deles. E ainda garantir que tudo fosse executado com segurança. Então, a credibilidade do seu detalhamento de marcenaria, ela é construída desta maneira. Ela é construída através dessas soluções que você pode oferecer, que só podem ser oferecidas a partir do momento que você domina o detalhamento, que você tem o conhecimento técnico. Outra solução que você consegue, né, que é exemplo claro de um detalhe que traz credibilidade para você, é quando na parte estética, que é aquela parte final, né, que você produz para o teu cliente, você cria algumas formas, alguns detalhes, alguns encaixes que dão um toque diferenciado àquela marcenaria. Como assim, Gabriela? Marcenaria, ela é feita de partes pequenas, então qualquer meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros muda completamente a estética de qualquer marcenaria. E quando a gente fala de 1 centímetro, eles são poderosos em trazer, em conferir este efeito estético. Então, quando você estiver criando e você quiser trazer um elemento estético e trazê-lo e explicá-lo de forma bem técnica para que você consiga encantar e gerar essa credibilidade, você deve fazer da seguinte maneira. 1 centímetro muda muita coisa. Quando você tem um tampo, vou falar de um tampo de painel de TV, rack de TV, tá? Para sala. Quando você tem um tampo que ele é reto e você tem um encaixe que você fica um sobre o outro, isso aqui é um encaixe pobre. Isso daqui é um encaixe que qualquer pessoa faz. Vou até pegar um pedacinho de madeira aqui para exemplificar melhor para vocês. Quando você tem isso aqui de tampo e você pega a madeira e faz isso, ó, vou mostrar mais perto. Isso daqui é um efeito pobre. Mas quando você faz isso daqui é um efeito rico. Isso daqui é um efeito rico. E quando você começa a tratar este 1 centímetro aqui, ó, esse 1 centímetro aqui, com status do detalhe, elemento construtivo que vai fazer o diferencial. E quando você explica, porque, como é que eu vou explicar, convencer o cliente, principalmente o marceneiro, né? Que 1 centímetro eu quero que ele faça isso e que eu não quero que ele faça isso. Porque, obviamente, o marceneiro vai achar que você é fresco, que você é um enjoado. E aí, nesse momento, você chega para o teu marceneiro e explica para ele que no quesito da estética, esse recuo de 1 centímetro vai trazer um efeito estético de elegância,
de riqueza de detalhes. Vai trazer uma leveza na hora que você encaixa a parte do gaveta, portas, né, do seu rack com o tampo. Vai conseguir também conferir que esse tampo ele seja uma peça que sobressaia e que ele abraça todo o conjunto. E não um caixote encaixado, igual caixote de feira, que tá lá no painel, naquele painel lindo, ripado, no meio da tua sala. Há uma diferença entre apresentar um tampo com um montante recuado no meio de uma sala, que traz, obviamente, de bater o olho, você já diz que aquilo ali foi projetado exclusivamente para aquele local. Isso traz exclusividade, personalidade. E essa personalidade você responde e explica com base técnica. Você vai explicar através de proporção, efeito estético, volume, plástica. E aí eu não sei qual é o contexto geral dessa marcenaria, mas ele pode conferir elegância, suavidade, efeito estético no caso de sustentação, de flutuação. Você pode estar com esse seu tampo com um arremate mais diferenciado, então vai causar modernidade. E na hora que você traz essa modernidade, encaixa ele de forma mais recuada, levemente não, totalmente pensado, minuciosamente pensado, que quando meio centímetro do encaixe acaba, você começa aquele montante ali. Então, o encaixe, essa forma que você está criando, o detalhe do encaixe de cada uma das peças da sua marcenaria é o que te traz credibilidade, porque você colocou aquilo daquele jeito por um motivo, porque você tinha uma intenção, porque você, quando colocar no mesmo rack, esse mesmo 1 centímetro, quando você tem o seu painel deste tamanho e você pega o rack e finaliza aqui, isso aqui dá um arremate horroroso, horroroso para quem olha. Horroroso para quem olha de lado assim, ó, porque isso aqui vai ficar fixado na parede. Então, eu enxergo isso aqui. Mas ao passo que se você faz isso aqui, eu crio uma personalidade. Crio uma personalização e eu crio um detalhe que me traz credibilidade. Por quê? Esse detalhe daqui, ele fala por si só. E ele fala que você tem técnica para construir. Você entende de estética, de proporção, de combinação. Você entende. E é nesse momento daqui que a tua credibilidade começa a ser construída. E sem aprofundamento técnico, você não consegue explicar e muito menos convencer, sustentar, argumentar para que isso daqui seja executado. Porque se você não tiver argumentos, explicações plausíveis, reais e técnicas, o marceneiro vai fazer isso. E aí a tua credibilidade já foi embora. Então, para que ele faça isso, você tem que saber argumentar. Isso daqui traz credibilidade. Isso daqui não. Nem um pouco. Porque isso daqui todo mundo faz. Isso daqui te coloca no lugar raso de uma pessoa que tem um diploma. E isso daqui vai te colocar num local diferenciado. Um local onde essa credibilidade vai permitir que você tenha um valor diferenciado no mercado, que você seja procurado pelos clientes, que você tenha um maior número de clientes, que os seus clientes se tornem seus fãs e te indiquem para todos os amigos deles, para que eles falem bem do seu serviço e para que você tenha a credibilidade sedimentada, solidificada no mercado, porque é isso que vai aumentar o teu faturamento. Para que você fature bem no teu escritório mensalmente, que tenha sempre clientes, sempre projetos, você precisa saber a diferença disso para isso. Você precisa saber disso. Sem isso, você não consegue fazer. Ninguém consegue. Então, gente, o que eu entenda que credibilidade ela é construída. Ela não nasce com a gente. Ela é um elemento totalmente relacionado ao teu conhecimento, relacionado à tua criatividade, relacionado às tuas ideias, e que essas ideias, essa credibilidade, essa criatividade, ela só pode ser construída
a partir do momento que você tem técnica, que você domina a técnica. E se você não faz isso ainda, você não está faturando, eu tenho certeza disso. E se você não está faturando, você está achando que o mercado de detalhamento de marcenaria não existe, não é bom e não vale investir nele. Eu tô aqui para te dizer que você está enganado. Que o mercado de marcenaria, de detalhamento de marcenaria, é um nicho ainda inexplorado, com poucos profissionais experientes, com poucas pessoas com tamanho conhecimento e que, bem trabalhado, bem explorado, ele sim é muito rentável. Então, aplica hoje no teu escritório, no teu negócio, essa visão. Pega esse detalhe, essa sutileza, esses mínimos requisitos, esse mínimo detalhe, imprime aos seus projetos uma característica, um raciocínio, um cuidado estético para construir a tua credibilidade. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Porque é assim que a gente constrói. Não é um caminho fácil. Não existe mágica para você chegar lá. Não existe mágica para você aprender detalhamento, não existe mágica para ter credibilidade, não existe mágica para ter faturamento. Existe conhecimento, dedicação e tempo. Esse tempo pode ser maior ou menor, dependendo de com quem você anda, com quem você aprende. Fato. Então, esse era o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês, que eu selecionei para vocês hoje. O vídeo de hoje tem esse conhecimento, esse conteúdo. O conteúdo do vídeo de hoje é para que você comece a construir a tua credibilidade através do teu conhecimento em detalhamento de marcenaria.